Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te trazer algumas informações do que disse Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, na entrevista. Sim, Renato falou e depois o Brum também conversou com a imprensa, com os repórteres depois do Grêmio ter escapado. A entrevista do Renato eu nem preciso te dizer que foi bombástica, com o Renato chutando o balde para tudo quanto é lado. Mas aqui eu quero te trazer o que o Brum falou, porque é importante a gente entender o que a direção está pensando sobre toda essa história, beleza? Esse vídeo é para KTO. Se quiser brincar e te divertir, vai na KTO, lugar seguro, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu não tô no Rio Grande do Sul, tô de férias, mas enfim, tô para te dizer o seguinte, ó, segui na KTO, vim aqui brincar com esportes americanos, fui na NBA e pá, perdi, tá? Perdi. Apostei no time da casa aqui no Brooklyn Nets, me dei mal, perdi. Mas foi assim, perdi lá meus pila ali pro sueco, me diverti, achei que ia dar um jogo, não deu. Enfim, faz parte da brincadeira. Se tu quiser brincar e te divertir, eu aconselho a KTO, é uma casa que eu confio, que quer te mostrar o seguinte, é entretenimento. Ninguém tá te fazendo promessa falsa de ficar rico da noite pro dia, porque isso não existe, beleza? Gente, Brum foi conversado com a imprensa. Eu já vou começar aqui com o repórter que perguntou para ele sobre como é que ele avalia o Renato, que está claramente abrindo fogo contra a imprensa e que está rebatendo. O Brum disse que acontece, tá? Ele diz que são coisas que acontecem, principalmente nesses momentos, mas assim, tudo mais, e que basicamente ele, na sua missão, é tentar acalmar o ambiente. Ele até brincou, olha, eu tô aqui para como se fosse mediar conflitos, acalmar as coisas, resolver situações. E disse, se vocês da imprensa estiverem meio intensos, meio nervosos, eu também posso ajudar. Como quem disse, olha, eu tô aqui para acalmar e não para jogar mais lenha na fogueira. O Renato tá fazendo isso porque ele tá se julgando mais, vamos dizer assim, está se julgando atacado pelas pessoas da imprensa e tudo mais. O próprio Brum disse que, de alguma maneira, entende o Renato, porque ele, Brum, é atacado quase que diariamente por um ex-dirigente que hoje tem microfone, que ele mesmo disse que foi frustrado, que a sua carreira não deu certo. Esse recado, eu preciso te dizer, do Antônio Brum é para o César Cidade Dias. O César Cidade Dias e o Antônio Brum têm essa situação. Quando o César critica o Antônio Brum não recepciona bem essa crítica porque acha que ela vem de uma pessoa que não foi vitoriosa no Grêmio e tudo mais. Então, existe essa diferença desse fato. Não vou aqui tomar partido nem de um lado nem de outro. O canal é para reportar e esse recado aqui foi para o César Cidade Dias e principalmente um dos termos que ele disse para o Renato tá bélico na entrevista. Acontece. Foi o termo usado por ele, então acontece e tudo mais. Ele vê até com uma situação normal que está acontecendo. Aliás, o Brum fez questão de dizer mais de 2 vezes que se o Grêmio estivesse em uma situação de normalidade, teria pelo menos mais 2 vitórias. Ele disse assim, olha, pelo menos mais 2 vitórias. E agora, neste momento, o Grêmio estaria brigando por uma vaga a pré-Libertadores e não para cair e tudo mais. Então, ele acha que se o Grêmio, olha, no mínimo, a temporada não foi boa e tal, mas se tivesse uma temporada normal, 2 vitórias a mais o Grêmio teria conseguido e estaria brigando por uma vaga pré-Libertadores. Tamanha o impacto que aconteceu na vida gremista, tudo que aconteceu, e o Grêmio acha que de alguma maneira até se superou, tá? Esse é um papo que é recorrente e tudo mais. Um repórter pergunta para ele sobre, olha, mas o Inter do outro lado, a gente vê, né, que o Inter se recuperou e tudo mais, ele acha que a comparação é rasa, e acha que é muito raso falar só sobre o Inter se recuperou e o Grêmio não, e que o Grêmio foi mais prejudicado porque teve muito mais tempo sem poder jogar na sua casa e tudo mais. O Brum chegou a citar que o Jeromel, na entrada no vestiário, o elogiou e que ele vai guardar esse elogio, que o Jeromel disse assim, Brum, graças às tuas atitudes, nos momentos mais difíceis, a gente conseguiu superar, a gente conseguiu passar adiante, a gente conseguiu fazer a campanha que fez e salvar o Grêmio do rebaixamento. Naquele momento até o Grêmio não estava, na entrevista o Grêmio não estava matemática, agora está matematicamente fora de qualquer risco, mas que o Brum diz que vai ficar com esse elogio do Jeromel. E meio que tentou mostrar o seguinte, olha, os jogadores no vestiário estão me elogiando, porque eu resolvo os problemas do vestiário, porque eu resolvo os problemas do vestiário. O Brum não sabe se vai ficar, ou pelo menos não disse se vai ficar, e nem se o Renato vai ficar. Ele chegou a dizer em certo momento que ainda não parou para pensar se o Renato vai permanecer no Grêmio, que ainda não parou para trabalhar sobre isso e tudo mais. E disse, cara, não vai ser depois de uma vitória, a gente não podia falar antes de definir. Agora definiu, não vai ser, para ali no vestiário, define se vai ficar ou não. Não, tem que parar, pensar, explicar e ver tudo mais o que vai acontecer com o Grêmio e tudo. Enfim, o Brum também usou a entrevista para se defender de algumas críticas, relembrar o seguinte, poxa, olha lá atrás, quando eu disse na entrevista para o Duda Garbi que o Grêmio tinha perdido só o Soares, e aí quando eu me dei conta da repercussão que poderia ter, eu ia dizer, olha, é só numericamente,
diferente, mas a gente sabe que é importante e tal, e que algumas pessoas usaram só aquele recorte, mas que ele conseguiu trazer novos e bons jogadores. Agradeceu até o Conselho de Gestão, o presidente Guerra e seus vices, que liberaram mais grana quando foi preciso, até para contratar. Lembrando o seguinte, olha, o Grêmio estava numa situação difícil no campeonato, chegou a entrar na zona do rebaixamento, e aí eles liberaram dinheiro para contratar os 3 reforços, 4, que foram importantes da metade do ano e que ajudaram a salvar o Grêmio e tudo mais. Enfim, o Bruno também contou que existe um debate interno que esse debate interno é sobre as férias, porque o Grêmio não vai, o Grêmio vai com força máxima daqui até o final do ano, tá? Ele disse, ó, o Grêmio vai jogar os 2 últimos jogos com o que tem de melhor. Um ou outro jogador que não vai ficar pode ser liberado antes, mas o Grêmio vai com força máxima porque quer capitalizar o maior número de pontos e ainda pode ir para uma Sul-Americana, é isso que está em voga. Mas ele disse, o que está em debate é sobre férias, porque o calendário vai ser mais apertado ano que vem. O que pode acontecer, os jogadores pegaram uns 20 e poucos dias. Vai lá, 20 dias daria um pouquinho antes do final na virada do ano. O Grêmio vai dar até a virada do ano, deve voltar 2, 3, e aí ficam 10 dias, pouco menos, mas daí arredonda para 10 dias, para dar no período do Mundial, na metade do ano. E isso vai acontecer. O Grêmio vai voltar antes das férias, não vai dar 30 dias agora para os jogadores, deve dar até ali dia 2, 3 do ano, e aí começa a pré-temporada para o Gauchão no final do mês de janeiro. É isso que o Bruno disse que estão preparando, mas vai com força máxima, termina o Brasileirão com força máxima. Esse é um ponto importante falado na entrevista coletiva do Bruno, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.